Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Manaus. Celebração especial pelo Dia do Pastor. No segundo domingo de junho, nós batistas celebraremos o Dia do Pastor. A nossa organização Mulher Cristã em Missão está celebrando hoje de maneira carinhosa e especial. Primeiramente, parabenizamos todos os pastores da nossa Convenção Batista do Amazonas, na pessoa do pastor Norton Raiker Lages, pastor presidente da Primeira Igreja Batista de Manaus, considerando que justamente hoje, dia 8/6, estamos celebrando 40 anos de pastorado em nossa igreja em 2 períodos distintos, de 1º/7 de 75 a 1º/12 de 98, depois de 8/12 de 98 até a presente data. Pastor Norton Raiker Lages nasceu em Belterra, Pará, filho do casal Senhor Hamilton Henriques Virgulino Lages e Dona Nora Magnólia Raiker Lages, já falecidos. Seus pais eram crentes batistas. Sua mãe, Dona Nora, foi diaconisa da Primeira Igreja Batista de Belém, Pará. Pastor Norton entregou sua vida a Jesus ainda menino e aos 18 anos sentiu o chamado para o ministério. Seu preparo ocorreu da seguinte maneira: formou-se em teologia no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife, Pernambuco. Concluiu seus estudos de mestrado em divindades e aconselhamento psicológico no Texas. Casou-se com Dona Alice Oliver Lages, formada em educação musical em Carolina do Norte. Filha de missionários norte-americanos que se dedicaram muitos anos à obra missionária no Nordeste de nosso país. O casal teve 3 filhos: Vivian, que é professora nos Estados Unidos, pastor Winston Lage, que também está residindo nos Estados Unidos, e Roberto, que é médico cirurgião e reside no interior do Paraná. Antes de aceitar o desafio de pastorear a nossa igreja, no ano de 1975, era professor do Seminário do Norte do Brasil, em Recife. Ao iniciar seu pastorado em Manaus, optou por se dedicar de forma exclusiva à igreja, até porque as responsabilidades de um pastor compromissado com a obra do Senhor envolve muito tempo de estudos e oração para o preparo dos cultos dominicais, oração, gratidão, casamentos, aniversários, culto fúnebres, etc. Como trabalha também com aconselhamento, dedica vários dias da semana para esse serviço, realiza visitas a hospitais e na residência dos irmãos, quando o caso requer, e outras atividades que o pastorado exige. Louvamos a Deus por sua vida, querido pastor Norton Lages, pela bênção que o senhor e sua família têm sido para nós. Suas mensagens, de forma impactantes e consistentes, baseados na palavra de Deus, sempre nos orientando e encorajando
a andarmos no caminho do Senhor, obedecendo a sua palavra, testemunhando a nossa fé por onde quer que andarmos. A nossa gratidão a Deus pelo exemplo de vida íntegra de verdadeiro servo do Senhor. Nosso querido Deus, nosso amado Pai, nós estamos neste momento aqui para dizer a Ti da nossa gratidão pela vida dos pastores, quando comemoramos, ó Deus, o Dia dos Pastores, no nosso meio evangélico. Nós queremos Te rogar, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada pastor que tem dedicado sua vida fora do nosso país, no nosso estado. E nós queremos, em especial, Te agradecer pelos pastores também que fazem parte da nossa igreja, aqueles que estão tomando a frente dos trabalhos da Tua igreja e aqueles que também já fizeram o seu trabalho, já deixaram o seu legado lindo, ó Deus, de vida, e estão hoje congregando na nossa igreja. Que o Senhor abençoe a todos esses pastores, ó Deus, ajudando em cada momento das suas vidas. Agora, em especial, Senhor, nós queremos Te agradecer pela vida do pastor Norton. Ele está completando nesses dias 40 anos de ministério na Tua igreja. Uma vida de dedicação ao trabalho da nossa igreja aqui. Que o Senhor possa abençoá-lo cada vez mais, ó Deus, ajudando na sua saúde, dando-lhe vigor, dando-lhe a alegria de Te servir, e que ele possa ser iluminado a cada dia nas palavras que ele tem a trazer para a Tua igreja, ó Deus, porque nós Te agradecemos pela autoridade que ele tem, pelo seu proceder de trazer palavras que Tu colocas, ó Deus, no seu coração, e ele pode transmitir a nós, porque ele vive, ó Deus, aquilo que a Tua palavra ensina. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Norton. Abençoe a irmã Alice, que sabemos que é a sua companheira fiel, que tem também compartilhado nessas atividades dele. Abençoe seus filhos, seus netos, genros e nora, ó Deus, todos que têm agregado a sua família. Que o Senhor lhes dê muita alegria, muita paz, muita tranquilidade. Mais uma vez, nós Te agradecemos pelos 40 anos de ministério do pastor Norton. Que ele seja abençoado por Ti, protegido por Ti. Abençoa, portanto, ó Deus, o pastor Norton e todos os outros pastores que, em nome dele, nós Te agradecemos. Amém.
pela paz que consegui, quero louvar-te. Se eu tivesse 1000 anos de viver, não teria tempo de agradecer seu grande amor. Só começaria, pois eu devo tanto a ti. Boa tarde, irmãs, irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um estudo da nossa revista Visão Missionária do Grupo Mulher Cristã em Missão. E hoje o nosso estudo é muito especial. Especial porque estamos celebrando o Dia do Pastor, que é comemorado no segundo domingo do mês de junho. Portanto, estamos homenageando os nossos pastores, agradecendo a Deus por suas vidas, pelo cuidado que tem por nós, ovelhas, e também pela dedicação no ministério pastoral. O nosso tema é muito interessante, mas também muito reflexivo. O tema é Pedrinhas no Sapato do Pastor. E conta-se que numa determinada cidade, um pastor caminhava com muita dificuldade. E alguns membros da igreja, observando o pastor, descobriram que ele estava com dificuldade para caminhar porque tinha pedrinhas no sapato, que dificultavam a sua locomoção, o seu caminhar. Mas estes irmãos, com compreensão e amor, ajudaram o pastor a tirar essas pedrinhas do sapato. E a primeira pedrinha a ser encontrada e retirada foi a pedrinha do desânimo. Irmãos que na igreja estão desanimados, apáticos e não se envolvem nas atividades da igreja, o que muito entristece o coração do pastor. A segunda pedrinha que foi encontrada e retirada, foi a pedrinha do descompromisso, falta de compromisso. O pastor convive com irmãos dotados de dons, mas sem compromisso com a igreja, com seus ministérios, em nada cooperando para o crescimento do reino de Deus. E a terceira pedrinha encontrada foi a pedrinha da imaturidade. Ovelhas que não cresceram, não amadureceram espiritualmente, são eternos bebês. E o pastor está sempre as alimentando com leite, em vez de alimento sólido.
porque não cresceram e não suportam alimento sólido. E a quarta pedrinha encontrada foi a pedrinha da contenda ou da discórdia. Muitas vezes não concordamos com a posição do outro, mas precisamos respeitar a sua opinião e, em amor, resolver as questões. E o oposto da contenda é a união. A Bíblia nos ensina, nos fala no Salmo 133, verso 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E com as pedrinhas retiradas do sapato do pastor, ele pôde assim andar de forma mais confortável. Queridas, precisamos ter cuidado para não sermos essas pedrinhas no sapato do pastor e muitas vezes sem intenção, sem percebermos. A palavra de Deus em Hebreus 13, 17, a Bíblia nos fala assim: obedecei a vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A palavra de Deus nos manda que obedeçamos e que sejamos submissos aos nossos pastores, a fim de tornarmos mais leve o ministério pastoral. Queridas, a missão do pastor é árdua, pois traz muitas responsabilidades e situações difíceis que ele precisa enfrentar. Em algumas, passa sozinho por essas dificuldades, pois não pode compartilhar com ninguém, mas sempre orientado e cuidado pelo bom pastor, Jesus Cristo, onde busca só refúgio. E ele, nas suas dificuldades, nas suas lutas, o pastor não está sozinho. Nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, os pastores lidam com a morte das ovelhas, outras estão internadas em situações graves, difíceis, desemprego de membros e outros problemas. Então, precisamos orar pelo emocional do pastor, orar por seu ministério e decisões, orar também pela sua família, pela igreja. Mas o ministério pastoral também traz alegrias ao pastor quando vê o crescimento e o envolvimento e o desenvolvimento espiritual e também material dos membros da igreja, quando esta se empenha para viver e espalhar as verdades do Evangelho. Queridas irmãs, agradeçamos a Deus pela vida dos pastores que assistem conosco na igreja como membros, pelo que já fizeram e pelo que ainda fazem. Agradeçamos a Deus pela vida dos nossos pastores que nos pastoreiam, o pastor Rodrigo Tairone, que tanto nos abençoa. Agradeçamos a Deus pela vida do nosso querido pastor Norton Raiker Lages, pastor da Primeira Igreja Batista de Manaus, que completa 40 anos de ministério pastoral, servindo a Deus e a igreja, e que tanto tem nos ensinado a palavra de Deus, e que com seu testemunho e conduta de vida tem nos ensinado a sermos crentes melhores. Queridas, que como ovelhas, que nós possamos amar o nosso pastor e nos colocarmos à disposição, prontas para juntos avançarmos no trabalho de levarmos a palavra, o ministério de Deus. Que pastor e igreja, que unidos, que possamos trabalhar
para o crescimento e desenvolvimento do reino de Deus, ganhando almas para Cristo, multiplicando discípulos, sendo relevantes onde Deus nos plantou. Querido pastor, pastores, que Deus lhes abençoe, que nenhuma dessas pedrinhas atrapalhem o seu caminhar e o desenvolvimento do seu ministério. Obrigada pelo seu pastoreio sobre as nossas vidas. No demais, irmãos meus, como diz a palavra de Deus em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém.